Bom dia, hoje dia 13 de abril de 2020, nós vamos dar continuidade às nossas conversas no campo da criminologia. Nós, nas últimas semanas, trabalhamos o contexto da reforma penal liberal, chamado sistema penal liberal, a passagem, né, dos sistemas penais pré-modernos, principalmente o sistema penal inquisitorial, no cenário da Europa Ocidental, e o quadro, né, em que se deu a reforma penal liberal, entrando posteriormente no contexto histórico em que começa a surgir um discurso pretensamente científico sobre o crime, né, no século XIX, com a chamada criminologia de corte positivista, na sua primeira expressão, a expressão que vem com a obra do Lombroso, a escola positivista italiana, a chamada antropologia criminal. Exploramos, né, em mais de uma conversa gravada em vídeo, esse contexto, né, do surgimento da escola positivista italiana, e ainda no campo do positivismo, a ideia é que hoje a gente comece a discutir, a pensar, a trabalhar um pouco, né, uma outra vertente do positivismo que foi influenciada, foi trabalhada, né, teve a marca da chamada sociologia, né, dentro do campo das ciências sociais, no século XIX, nós chegamos a ver isso, né, quer dizer, com base na filosofia positivista, o surgimento, né, das ciências humanas e ciências sociais, dentre essas ciências humanas e ciências sociais, a criminologia, a sociologia e outras áreas do conhecimento, né, socioambiental, social, né, das sociedades, das relações humanas. E nesse momento daqui, exatamente na passagem do século XIX para o século XX, enquanto no cenário da Europa continental, principalmente na Itália, se estendendo para a América Latina, né, nós chegamos a também ver isso daí na última gravação, se desenvolvia enfim, a escola positivista italiana, né, Lombroso, Ferri, Garofalo, no Brasil, posteriormente, Nina Rodrigues, né, nós vemos desenvolvendo, a partir da chamada Escola de Chicago, a Escola de Sociologia de Chicago, uma vertente, né, também no campo do positivismo, com base sociológica, de uma análise sobre a sociedade, e dentro dessa análise sobre a sociedade, né, as transgressões, né, os desvios, as situações que poderiam colocar, segundo essa lógica positivista, em risco uma determinada ordem que está ligada à sociedade urbana, industrial, de corte capitalista. Eu vou seguir, né, mais ou menos a metodologia que nós utilizamos nas outras gravações, com leituras de mais de um livro, um deles, né, voltando aqui, aquele pequenininho, simples, O que é Crime, mas também vou pegar, né, um livro antigo, que com certeza está esgotado, do professor Juarez Cirino dos Santos, né, que é penalista, é criminólogo, pensador também político, né, de uma edição antiga da editora Forense, chamado As Raízes do Crime, um estudo sobre as estruturas e instituições da violência. Esse livro aqui é do começo dos anos 80, não, se não me engano, deixa-me ver aqui, né, não chega nem a ser dos anos 80, eu acho que é dos anos 70 ainda, né? Na verdade, a primeira edição dele foi de 84, né? Então estava certo, 1984, né? Essa edição do Juarez Cirino dos Santos, o livro é esse daqui, né? As Raízes do Crime, né? Também, né, vou utilizar, não necessariamente hoje, mas numa outra gravação, esse livrinho aqui, ou partes desse livrinho, da Lola Anijar de Castro, né, uma socióloga importante no campo, né, principalmente da chamada sociologia crítica,
A Criminologia da Reação Social também é um livro antigo, né, dela, que foi traduzido para o português. Tá? Então nós vamos ter oportunidade de explorar um pouco esses autores aqui, né, e trabalhar, né, exatamente, quer dizer, esses modelos, né, chamados sociológico-ambientais, ou a chamada sociologia criminal, o funcionalismo. Eu vou começar pegando umas partes aqui do Juarez Cirino dos Santos, né, no capítulo 4 do livro dele, chamado Os Modelos Sociológico-Ambientais. Diz ele o seguinte: os modelos sociológico-ambientais, né, preocupados com as causas ambientais da violência e do comportamento criminoso em geral, foram desenvolvidos especialmente pela chamada Escola de Chicago, um movimento americano cujas bases teóricas significaram uma tentativa de simbiose sociológica do pensamento europeu mais em voga, o positivismo filosófico de Comte e o positivismo biológico de Haeckel. Esse caráter positivista limitava seus métodos e técnicas em quantificações e descrições urbanas, como a distribuição de áreas de trabalho, residência, lazer, ou medições de saúde, doença, conformidade, desvio, etc., que se dariam, portanto, nessas áreas urbanas, construindo teorias vulgarizadas como ecologia do crime e desvio. A delimitação e diferenciação territorial dessas questões era definida em termos de lugar por espaço, de luta por espaço, originando uma sociologia da cidade, explicando a distinção entre zonas de habitação e áreas de delinquência por relações biologicamente determinadas, com base em características pessoais e em processos de seleção natural. O caráter descritivo e idealista da teoria aparece na exclusão da luta pelo poder econômico e político, ou seja, não se leva em conta isso daqui. Bom, eu vou pegar esse fragmento aqui do Juarez Cirino e depois vou ler um pouco do meu livrinho aqui, O que é Crime, para levantar o que está se trabalhando. Quer dizer, a Escola de Chicago, ela não é, na Universidade de Chicago, né, ela não era um estudo criminológico, não era, uma criminologia, estava no campo da sociologia, né? Então está se estudando a sociedade, aquela sociedade urbana industrial, com base em alguns autores, por exemplo, Durkheim, né, chamado pai da sociologia, e com uma metodologia que vem do positivismo. Né? E estudar aquela sociedade significava, naquele contexto, né, que nós já vimos anteriormente em outras conversas nossas, né, que, utilizando a metodologia positivista, transfere, né, a metodologia das ciências biológicas, exatas, naturais, para estudar as sociedades, né, o olhar, a observação empírica, né, a ideia de um estudo neutro e objetivo, sem levar em conta as dimensões políticas, as dimensões valorativas, ideológicas, culturais, né, presentes nessa sociedade, faz com que, né, se utilize mecanismos que vêm das ciências naturais. Muitos vão definir, né, esses chamados modelos sociológico-ambientais, ou sociologia criminal, que está no campo, né, do chamado funcionalismo, como uma análise biológica da sociedade, sociobiológica, portanto, tentando entender, quer dizer, a sociedade e fazendo uma analogia da sociedade como um corpo biológico. As sociedades, portanto, as sociedades urbano-industriais e as sociedades são entendidas como organismo biológico, um organismo vivo, como um organismo biológico, portanto, é composto de partes. Esse corpo vivo é composto de partes variadas, e essas partes variadas, elas têm funções. Por exemplo, o corpo de um animal, do ser humano, né, é um corpo vivo, é um corpo biológico, é um organismo vivo. Esse corpo, né, esse organismo vivo, ele existe porque ele é um sistema, podemos dizer assim,
né, composto de diferentes órgãos, órgãos esses que têm funções diferentes, mas que fazem com que o seu bom funcionamento de cada um desses órgãos possibilite a existência dessa vida, por exemplo, da vida humana, da vida desse organismo em funcionamento, do bom funcionamento desse organismo. Então nós temos braços, pernas, coração, sistema circulatório, sistema digestivo, né? O cérebro, a visão, né? Feixe de nervos, músculos, ou seja, tudo isso compõe esse organismo vivo, né? Alguns desses órgãos são órgãos vitais. O coração, o cérebro, se eu tirar o cérebro, o coração, né? Eu como ser humano, eu como organismo vivo, biológico, não vivo, né? Não tem como viver. Outros órgãos não são vitais, né? Podem trazer algum tipo de mal-estar, de mau funcionamento desse organismo vivo. Se uma pessoa perde o braço, por exemplo, ou a perna, né? Ou funciona mal o aparelho digestivo, né? Ou algum órgão não funciona muito bem, ele não necessariamente vai perder a vida, ou seja, o organismo vivo não necessariamente vai deixar de existir, né? Vai sucumbir, vai morrer. No entanto, ele pode funcionar mal, pode ter um certo mal-estar no seu funcionamento, né, por exatamente um dos órgãos não funcionar muito bem. Quando se faz essa transferência e se entende a sociedade, ou se procura entender a sociedade com essa metodologia, portanto, com essa lógica, né, de que a sociedade é um organismo biológico, um organismo vivo, composto de órgãos esses, né, que têm funções determinadas, você trabalha também, né, quer dizer, com a ideia de que alguns desses órgãos são vitais e outros órgãos não necessariamente são vitais, podem trazer um certo mal-estar, pode trazer, né, o não funcionamento adequado por parte daquele organismo vivo chamado sociedade. Exemplo, né, talvez alguns órgãos, para essa lógica funcionalista, sejam vitais para a sociedade. Governo, Estado, né, e quando fala governo, Estado, polícia, justiça, sistema prisional, sistema de segurança pública, né? Mecanismos do mercado, já que está se falando de sociedade capitalista, né? Família. Então, alguns órgãos seriam entendidos por essa lógica, veja bem, por essa lógica que está sendo colocada aqui, como órgãos vitais. O equivalente ao cérebro, ao coração, né? Aqueles que, se deixarem de funcionar, a sociedade, portanto, aquele organismo vivo, como o meu corpo, ele deixa de existir. Da mesma forma, se meu coração para, ou o cérebro não funciona mais, né, quer dizer, ou alguns desses órgãos, a vida deixa de existir. Né, esse organismo vivo deixa de existir. Né. Então, por exemplo, se não existe governo, né, por exemplo, o Durkheim vai, né, criar o conceito de anomia, que posteriormente outros autores vão, né, dar um sentido um pouco mais aprimorado, mas o conceito em que a sociedade está absolutamente desorganizada, né? As instituições da sociedade não estão funcionando, então uma desordem social absoluta, não tem mais governo, ou o governo não funciona, né? O Estado, que as suas funções variadas, as suas instituições variadas não estão funcionando. Né? Então, o conceito de anomia seria, para o Durkheim, né, originalmente, tendo essa característica. Né? Então, quer dizer, se não tiver governo, se não tiver família para essa concepção, né, um tipo determinado de família, veja bem, né? Não tiver polícia, né? Algumas, quer dizer, funções, portanto, em atividade, portanto, alguns órgãos em funcionamento, né, e com bom funcionamento, não só se colocaria em risco esse organismo vivo chamado sociedade, mas ele acabaria por desaparecer, né, deixar de existir, morrer, né, morrer. Então, o que acontece? Essa análise daí, ela tem essa concepção, né? E tem a concepção o seguinte, quer dizer, o próprio corpo, da mesma forma que o corpo humano, ele cria anticorpos para possíveis ataques, né? Já que está se falando muito ultimamente, inclusive de vírus, de uma série de coisas, quer dizer, possíveis ataques que coloquem em risco
o bom funcionamento do corpo, a sociedade como um corpo vivo, como um corpo biológico, como um organismo biológico, né, também cria anticorpos, né, meios, sistemas imunológicos para o seu bom funcionamento. A polícia talvez fosse entendido como um deles, o sistema educacional, né, os mecanismos socioculturais, ideológicos que funcionam nessa sociedade teriam, né, esse papel. Diversos mecanismos de Estado, mecanismos até privados, né, voltei a falar família, religião e alguns outros poderiam ser esses anticorpos no sentido do bom funcionamento, né, desse organismo. Mas, no entanto, da mesma forma que o corpo humano, o organismo biológico, né, vivo, quer dizer, humano, da vida, né, biológica, ele pode também não funcionar muito bem, a pessoa pode estar doente, né, eu posso estar doente, né, alguma doença, uma doença mais passageira, uma gripezinha, como dizem algumas pessoas, né, posso estar com um mal-estar, com uma dor de cabeça, um mau funcionamento momentâneo, ou não momentâneo às vezes, né, de uma parte do corpo, e está vivendo, né? Quer dizer, muitas vezes esse mau funcionamento ele pode estar localizado, não trazer nenhum tipo de risco maior a não ser um certo mal-estar, né? Como pode também afetar outras partes do corpo, o contágio, né, de outras partes do corpo. O câncer, por exemplo, ele pode ficar localizado, mas ele pode se alastrar através da metástase, né, para outras células e atingir outras partes daquele corpo, portanto, daquele organismo vivo, né, colocando em risco o organismo como um todo. Então, por exemplo, uma gripe, né, já que eu falei em gripe, pode se tornar uma pneumonia, né, e pode colocar em risco aquele corpo vivo. Então, o que acontece nessa lógica daqui? A ideia de que a sociedade, sendo um organismo vivo, ela é composta de partes que devem funcionar bem. Que partes são essas daqui? A economia, uma economia de mercado capitalista, né, que ele está se falando aqui, né? O governo, já falei aqui, os sistemas de circulação, né, sistema de coleta de lixo, né, a educação, tudo que existe numa sociedade contemporânea e moderna, funcionando bem. Os bairros funcionando bem, a distribuição de mercadorias, né, a distribuição de energia, de combustível, né, a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, quer dizer, e tudo que essa sociedade ela constrói e ela se organiza, né, a partir disso daí. O que acontece? Né? Para os funcionalistas, para essa concepção, o mau funcionamento de uma determinada parte não necessariamente significa que exista uma anomia, uma desorganização social, né? Ela pode ser até esperada, porque nem uma doença. A pessoa ficar gripada, ou ficar, né, com algum tipo de doença catapora, sei lá, né? Quer dizer, o próprio organismo social ele tem anticorpos para combater aquilo ali. No entanto, em determinadas situações, vamos falar assim, de exagero, né, em que sai do controle da sociedade, portanto, dos poderes daquela sociedade, aquele mau funcionamento de um determinado organismo, determinado órgão, né, daquele organismo, aquilo ali passa a acender o alerta de perigo para o conjunto da sociedade. Bom, antes de voltar para a leitura, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Essa sociedade urbana industrial, nós vimos já há umas 2 ou 3 gravações atrás, ela é uma sociedade que se organizou, né, com a ideia de ter chegado ao patamar superior de desenvolvimento da sociedade, da civilização humana, né, sociedade urbana, industrial, capitalista, burguesa, o Estado liberal, né, e a economia de mercado, um tipo determinado de família, né, enfim. Então, quer dizer, essa organização social, ela se pauta, portanto, né, numa ordem determinada que passa a ser entendida como normal, a normalidade. A normalidade é isso, são essas relações da sociedade daqui. Tudo
qualquer relação, qualquer comportamento, qualquer prática humana e social que seja diferente disso que é entendido como normal, passa a ser definido como anormalidade, como anormal. E isso se fundamenta na filosofia positivista, nas ciências sociais humanas, né, de corte positivista. Dentre elas, a criminologia. Nós vimos lá o Lombroso falando que o homem criminoso é um homem anormal, porque ele já nasce com características biopsíquicas, né, que o tornam, né, propenso para cometer crimes, né? E outras áreas estão trabalhando em relação a uma ideia de crime, mas também de desvio, né? Ou seja, desvios que não necessariamente são crimes do ponto de vista jurídico, mas que são, né, comportamentos ou situações que não são consideradas normais na sociedade. Então, as mais variadas situações comportamentais, né? Nós chegamos a comentar aqui, inclusive, quer dizer, anteriormente, a pessoa que não é destra, é canhota, seria considerado um pequeno desvio a ser cuidado. O Lombroso, inclusive, fala, deve ficar de olho porque, né, o fato da pessoa não ser destra pode ser um indicativo de uma anormalidade e que essa normalidade venha se conjugar com outras e levar a desvios variados, inclusive ao crime, né? Então a noção que eles trabalham é uma noção além do crime, ela é mais ampla que o crime. Incorporam o crime, mas é a noção de transgressão ou de desvio, né? Situações de desvio ou comportamentos individuais ou coletivos desviantes. E esses comportamentos desviantes, né, alguns deles são considerados crimes do ponto de vista legal, outros não necessariamente. Vamos dar um exemplo aqui, né? A prostituição em alguns países do mundo, algumas sociedades, no século XIX e até hoje, pode ser considerado crime. E outras sociedades, não, mesmo no século XIX ou começo do século XX. Mas era considerado, ou ainda é considerado, um desvio. Um desvio comportamental, um desvio, né, social, alguma coisa do gênero. Não estou entrando no mérito se deve ser considerado desvio ou não. Estou querendo trabalhar, né, como, né, a ideia de normalidade, a ideia dominante de normalidade, ela, né, faz com que essa conduta, que é a conduta de prostituição, né, ela seja considerada um desvio nessa sociedade. E sendo considerada um desvio, portanto, ela deve ser controlada. Ou seja, né, para que as pessoas não venham se prostituir e aquelas que, porventura, né, tenham esta prática, elas sejam isoladas, né, do conjunto da sociedade. A gente vai ver no século XIX e boa parte do século XX, principalmente a primeira parte do século XX, que a prostituição ela era concentrada territorialmente em determinadas áreas. A zona do meretrício, inclusive o termo, né, no português zona, né, ele que é uma expressão que vem, quer dizer, que significa território. O que é zona? Né? Zona sul, zona norte, ela significa região, território, né? Ela define uma área determinada, uma zona, né? A zona sul, a zona norte, a zona oeste, a zona leste, né? Ela define isso daí. No entanto, essa mesma palavra, ela passou a definir aqui no Brasil, né, também território de bagunça, né, de desordem. A gente pode entrar e falar, puxa vida, esse quarto, né, tá uma zona. Por quê? Porque está todo bagunçado, né? As coisas estão fora do lugar, as coisas estão fora do lugar, estão fora da ordem, de uma ordem considerada natural. Não é que seja natural, né, mas que passa a ser entendida como natural, portanto como normal. A ordem normal seria esta: colocar o livro ali, a colcha acolá, o armário está organizado de tal forma. Isso seria considerado ou definido como normalidade, como a ordem natural das coisas, né? E na sociedade, a ordem natural das coisas. A família é a família composta de um homem, uma mulher e filhos, né? Qualquer outra forma de organização
afetivo, familiar, seria considerado uma anormalidade, por exemplo, né? As relações sexuais e de afeto, né, e a sexualidade deveria ser exercida, né, dentro da família, inclusive. Qualquer outra forma seria considerada uma transgressão, portanto, um desvio, uma anormalidade, uma situação antinatural, né? Então, por isso, a prostituição seria considerado, né, antinatural, anormal. E sendo anormal, seriam perigos, portanto, voltando àquilo que nós falamos anteriormente, né, uma expressão do mau funcionamento de um órgão dentro do organismo vivo. Então, o que você faz? Você isola, você coloca em determinada área territorial da sociedade, né, aquela desordem, aquela bagunça, aquela balbúrdia lá, né, segundo também outros falam por aí, aquela situação, né, de desordem e de anormalidade, né, que seria, quer dizer, que expressaria aquilo ali. Então a gente vai ver que a palavra zona, por exemplo, passou a ser considerado também, além de território, bagunça, desordem, né, e ao mesmo tempo a área de prostituição, né, a zona do meretrício onde se concentrariam essas pessoas daí, inclusive em territórios que muitas vezes eram até cercados, como uma forma de isolar do conjunto da sociedade. Por quê? Porque isolando o conjunto da sociedade, você isolaria, né, e manteria a sociedade boa, entre aspas, na minha opinião, saudável, né, preservada em relação ao perigo, né, de contágio, diversos contágios, né, desde doenças venéreas, mas também do contágio moral que poderia vir daquela zona, daquela região, daquele grupo, né, humano que estaria, portanto, uma situação de desordem, né, de anormalidade, uma situação, portanto, de transgressão, de desvio. Eu dei esse exemplo, mas pode ser qualquer outro, né? Essa sociedade urbana industrial organizada em territórios, eu vou voltar daqui a pouco para o Cirino e para o meu texto, os territórios, eles, em tese, funcionariam de uma forma perfeita, de uma forma normal. O bairro onde as pessoas moram, a área de comércio, a região de interação social, pode ser um parque, pode ser a praia, pode ser um local onde os diversos setores da sociedade interagem através do trabalho, áreas de administração, organização e circulação entre essas áreas todas daí. E aí como é que você explica, por exemplo, o gueto, né, ou a favela, as áreas, né, desorganizadas da sociedade? Como é que você explicaria isso daí? A explicação, por essa concepção que vem dessa sociologia de corte positivista, né, com base numa chamada sociologia do desvio, ou dessas concepções sociológico-ambientais do funcionalismo, parte do princípio que a favela é uma anormalidade dentro da sociedade urbana industrial capitalista superior, né? E nós voltamos ao que nós falamos anteriormente. Ou é um resquício do passado, um resíduo do passado, portanto, que sobrou ali nessa sociedade perfeita, ou uma doença que surgiu, mas não uma doença só individual, como Lombroso falava, né? O crime como doença individual, como uma patologia individual, mas uma patologia social. Então a favela, a prostituição, a homossexualidade, né, as transgressões, as não adaptações, né, a greve, o anarquismo, o socialismo, ou seja lá o que for, seriam considerados, né, as rebeldias, seriam considerados, portanto, transgressões, mas transgressões ou desvios que expressam uma anormalidade em relação a uma regra geral, ou as regras gerais que definem, né, as relações da sociedade. No campo econômico, as relações de mercado. Se você resolve ir contra as relações de mercado capitalista, livre, capitalismo, né, portanto, uma forma de organizar a economia, você estaria propondo relações anormais, né, ou praticando relações anormais. Se você ou alguém, né, se prostitui, quer dizer, também estaria rompendo com essas regras de normalidade. Estaria sendo transgressor, desviante em relação a isso daí.
Se você mora numa favela, né, ou não trabalha no mercado formal, é ambulante, por exemplo, está no mercado informal, você também rompe com essas regras de normalidade, porque a normalidade seria no mercado formal. Então, morar numa favela ou ser flanelinha, né, no estacionamento, ou vendedor no sinal, quer dizer, ambulante no semáforo, num sinal, ou na praia, vendendo mate ou biscoito ou alguma coisa do gênero, seria a expressão dessa anormalidade, desse desvio, dessa transgressão, e seria entendido por essa teoria, por essas teorias, né, como uma expressão, né, não só da anormalidade, mas como uma expressão que nada tem a ver com o modelo sociopolítico, econômico, cultural presente, né, o chamado modo de produção capitalista, uma sociedade urbana, industrial, capitalista, burguesa, baseada no Estado liberal. Então, quer dizer, não teria nada a ver com isso. Seria à margem disso e deveria ser ou eliminado, ou isolado, né, ou destruído. A gente vai ver que a consequência dessas teorias, elas se deram de diversas formas nas experiências sociais do final do século XIX e da primeira metade do século XX e no decorrer do século XX todo e até hoje, né? Quer dizer, nas sociedades mais democráticas, com uma série de práticas, inclusive autoritárias, né, dentro das sociedades democráticas, né, mas restritas a determinadas áreas, chegando às práticas mais contundentes e mais extremadas, né, como nas práticas dos fascismos que foram experimentados no começo do século XX, e principalmente o nazismo, né, e a gente vai ver, quer dizer, como isso foi explicado. Né? Por exemplo, no nazismo, ser deficiente físico, judeu, comunista, socialista, cigano, né? Enfim, diversos grupos sociais com características diferentes, seria considerado uma anormalidade de um grupo social determinado e, portanto, um perigo, e essa normalidade deveria ser ou eliminada ou isolada, excluída, né? Colocada longe, né, da boa sociedade. Bom, vamos lá. Vou voltar, a ideia que a gente, né, faça mais de um vídeo sobre isso daqui. Diz aqui, né, o discurso sobre o crime e a pessoa do criminoso ganhou uma nova roupagem com a sociologia conservadora, que a partir de uma base teórica do positivismo filosófico do Comte e também do positivismo, né, biológico, como a gente viu lá no Juarez Cirino dos Santos, de Haeckel, procurava descobrir as causas ambientais do crime. Quando fala ambientais, está ligado ao ambiente sociopolítico, econômico, cultural que se vive, aquela sociedade. Né? Produziram-se teorias vulgarizadoras em que, a partir de análises acerca da ocupação do território urbano e da utilização desses espaços, as causas dos comportamentos desviantes, entre eles o crime, seriam explicadas. Constituíram-se, assim, modelos biológicos considerando a sociedade como um organismo estruturado por relações de competitividade, uma sociedade capitalista, né? Luta por recursos, então, quer dizer, todos devem lutar por recursos, e cooperatividade, equilíbrio. É importante notar o seguinte, a gente já falou também em conversas anteriores, eu até falei, ele deve estar, né, o Darwin deve rodar, né, dentro do túmulo dele. O Darwin, como cientista no campo das ciências naturais, né, ele trabalhou o conceito da seleção natural, né, do desenvolvimento, da evolução das espécies. E, quer dizer, e os chamados cientistas sociais, eles transferiram para a sociedade, para entender as sociedades, os cientistas sociais de corte positivista, para entender as sociedades, né, com essa lógica, né, inclusive foi chamado darwinismo social, né, da seleção natural. A luta por recursos, né, se daria e teria essa configuração. Existe, portanto, uma analogia com o organismo biológico, nós falamos agora. A ordem social passa a ser entendida como um corpo humano, composto de partes com funções determinadas, como eu falei, como um organismo vivo, né? É um organismo biológico, também composto por uma série de órgãos com funções determinadas. Então, aí veio o funcionalismo, né?
Cada uma dessas partes cumpre papéis em função do todo, do corpo como um todo, em função do próprio corpo social. Como no corpo humano, como no organismo biológico, o corpo social requer que os seus órgãos funcionem bem para manter a sua estabilidade e a sua saúde. A sociedade, portanto, é entendida como um organismo vivo, passível de estados patológicos. A normalidade seria o corpo social com seus órgãos em perfeito e harmônico funcionamento. O normal, falamos disso agora, é entendido como o estado natural da sociedade, confundindo-se com o status quo. Ou seja, o que é o normal? É como essa sociedade define quais são as regras, né, que devem ser seguidas por todos, não só regras jurídicas, não só as normas jurídicas, as normas sociais que são definidas como as normas normalidades, portanto, né, que seriam, inclusive, únicas. Eu dei o exemplo da família, né? Eu dei o exemplo do bairro e da favela. Segundo a lógica positivista que vem aqui do funcionalismo, a favela, quer dizer, seria uma anormalidade. A gente vai ver que o pensamento crítico vai falar o seguinte: essa sociedade, ela é responsável pela criação tanto, né, do bairro quanto da favela, né? Embora a prostituição existe bem antes da sociedade urbana industrial, né, capitalista, a prostituição na sociedade urbana e industrial capitalista, ela é resultado desse modelo de sociedade, né? Ela não é uma normalidade, ela é entendida como a normalidade, como os diferentes outros comportamentos que existem na sociedade, formas de família diferentes, né? Quer dizer, são resultados dessa sociedade, são resultados das dimensões humanas, é óbvio, mas também dessa sociedade daqui. Então, né, a miséria, a mendicância, a pobreza, né, os moradores de rua, que seriam considerados ou resquícios ou resíduos de um passado, portanto, uma anormalidade, segundo a lógica positivista, para o pensamento crítico é entendido como essa sociedade produz isso também. Produz, entre outras coisas, concentração de riqueza que leva à existência disso. Então, são modelos diferentes. Mais adiante, né, nós vamos falar do pensamento crítico, né, e a importância do pensamento crítico no campo da criminologia. A normalidade seria o corpo social com seus órgãos em perfeito funcionamento, né, e harmônico funcionamento. Então, a situação patológica, a doença do corpo social, seria a alteração, em maior ou menor grau, do estado natural da sociedade onde a ordem oficial seria ameaçada. A situação anormal seria medida por sintomas de crise social, de aumento da criminalidade, de aumento da prostituição, de consumo exagerado de drogas, da miséria, de tensões políticos sociais, greves, né, conflitos sociais, enfim. Seria como a febre que alerta o corpo para o perigo da doença que poderá se alastrar e destruir o organismo social. O crime dentro desses desvios, o crime faz parte desses desvios, né? Embora, como eu coloquei antes, né, existem desvios que não necessariamente são considerados crimes. O crime seria entendido aqui, juntamente com outros comportamentos desviantes, como produto de um desajuste do organismo, né, portanto, do organismo social, da sociedade, pela deficiência funcional dos seus órgãos, ou seja, aquele órgão não está funcionando bem. O crime e os outros desvios consistiria na violação das expectativas de bom funcionamento dos órgãos que constituem a sociedade. Haveria, então, a desestabilização do status quo, resultante não mais dos defeitos genéticos do indivíduo, como diria o Lombroso, causas individuais, patologia individual, como diria o Lombroso, mas sim de defeitos ou desarranjos, né, desfuncionalidades, portanto, orgânicos da própria sociedade, ou seja, que aparece na sociedade, causas sociais. O crime, desvios, não seria apenas o produto da ação de um indivíduo anormal, mas uma patologia social produto do mau funcionamento de determinadas partes da sociedade. A criminalidade, entendida como doença social, como patologia social, requer medidas terapêuticas para salvar o corpo social,
ou pelo menos para protegê-lo das ameaças, afastando o perigo de desestabilização da ordem, né? E aí nós vamos, nesse momento daqui, encerrando, né, essa primeira parte do nosso vídeo. Nós já temos quase 40 minutos. Nos próximos dias eu vou dar continuidade nessa discussão, né? Nós entrando dentro do funcionalismo, da chamada sociologia criminal, né? da concepção sociológico-ambiental em relação, portanto, aos desvios. Até a próxima. Bom dia.